E aí, irmãos? Alguém leu Hebreus aí? Alguma coisa de Hebreus? É? Gente, esse livrinho do Wright, essa coleção dele é especial, né? Agora, eu vou esconder de vocês não, tá? Presentinho aqui que eu ganhei do irmão, né? E aí eu peguei para ler o comentário de João Calvino sobre Hebreus. Gente do céu. Especial demais. Só tem um probleminha. Aquele ali. Forte aquilo, né? Forte aquilo. Só tem um probleminha. Foi? Legal. Uau. Que legal. Isso dá uma testificação gostosa no coração, né? Muito bom. Só tem um problema esse de Calvino, tá? Ele faz exegese frase por frase. Então, para ler o capítulo 1, é 1h20, 1h30 para ler a análise de Calvino do capítulo 1. Entendeu? Então, assim, bruto. Mas muito especial, né? Muito, muito especial. E antes de qualquer coisa, né? Só comentar com vocês. A gente está recebendo aqui hoje o Felipe e a Aline, né? O Felipe, gente, eu conheço aí há 5 anos, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer. Você quer falar um pouco sobre você, mano? Falar o que você fez aí nos últimos anos. E aí o Felipe esteve lá em Curitiba com os irmãos, né, que a gente conhece lá, o presbitério de Curitiba. Passou um tempo lá e aí voltou para casar com a Aline, né? Aí voltou para firmar aliança conjugal. São quantos anos você tem de casamento já, mano? Que legal. Vocês estão morando aqui? É. E aí o Felipe mandou uma mensagem, né, alguns dias atrás aí, perguntou, falou, cara, você está congregando onde, né? Qual é a sua igreja, né? Uma pergunta assim, eu falei, mano, me liga. Me liga. Tem perguntas que não são tão simples de responder, né? E embora sejam simples para viver, né? E às vezes a gente tem tanta dificuldade para responder, é porque o viver é simples, né? Enfim. E aí a gente bateu um papo, compartilhamos um pouquinho, né? Aí eles até tinham pensado em vir na semana passada, mas aí eu falei com eles que seria lá em Jardim Camburi, a apresentação do João e tal. E eles deixaram para vir hoje, né? Sejam muito bem-vindos, tá, gente? E a gente é isso aqui que vocês estão vendo, né? Eu sou o cara que mais sofre zoação e bullying aqui nesse lugar, entendeu? O Elbert, ó, chega a baixar e pôr a mão na boca. Ele tá só esperando. E na verdade assim, na verdade, mano, o que a gente tem buscado desenvolver, né? A gente tem buscado desenvolver, a gente estudou um livro juntos aqui. Não sei se vocês conhecem, Aline, aquele livro O Lugar Mais Seguro da Terra, do Larry Crabb. E se vocês quiserem até eu posso emprestar para vocês. Aí tem alguns áudios que a gente não fez de todos, mas a gente fez alguns áudios, né, do nosso compartilhar aqui. E uma das coisas que esse livro trouxe para a gente é que existem diversos modos de você viver em comunidade. Existe uma, por exemplo, comunidade terapêutica, onde as pessoas se reúnem porque a gente quer que todo mundo se sinta melhor. Outras serão uma comunidade conformadora. Eles esperam que todo mundo seja dentro de um padrão, dentro de um estilo, né? Existem outras comunidades que têm diversas modalidades e ele entra no assunto que é uma comunidade espiritual. E ele começa o livro falando que, cara, uma comunidade espiritual é quando as pessoas viram as cadeiras. Porque o lugar que a área do irmão, assim, que a gente mais conhece do irmão, às vezes é a nuca, né? Porque a gente senta e só vê a nuca do irmão. E o maior desafio numa comunidade espiritual
É você virar as cadeiras e olhar nos olhos. E aí você vai perguntar se o irmão está bem, se não está, você vai conhecê-lo. Então a gente tem se proposto a isso aqui. Né? Então, assim, por isso que a gente ri, a gente pega no pé uns dos outros, a gente brinca. Né? A gente esquece a grelha do irmão aí, entendeu? 6 meses e tal. Não é só esquecer a grelha. Mas enfim. Eu comprei dois discos de aço mesmo, né? Ó. Escova de aço. Aí eu coloco na furadeira. Rapaz, essa é nova pra mim. Isso é engenharia, gente. Essa pra mim é nova. Aí depois que o Rafael ficou umas 2 horas só com a parafusadeira, eu peguei a furadeira mesmo. Poxa, pai, deixa eu usar essa. Agora você já pode, toma cuidado. Boa, boa. Agora eu entendi porque ela veio pra cá brilhando. É, e a gente entregou ela, né? Uma benção. Mas enfim, e aí, Filipão, a gente tem caminhado nessa direção, assim. Uma vez eu, Rafa, que é um outro irmão que caminha com a gente aqui, né? E o Elbert, acho que o John estava junto também. Eu só lembro que nesse dia o Haroldo não estava, né? E a gente tá perguntando assim, cara, será que tudo que a gente está se propondo vai dar certo? Né? E a resposta é não, né, cara? Nem tudo. Mas uma certeza a gente tem, que a gente vai caminhar alguns passos para além de onde estávamos e os nossos filhos estarão numa posição melhor do que a nossa. Entendeu? Então a gente só quer avançar. Ainda que nem tudo que a gente se propõe assim dê certo. Entendeu? Legal? Então vamos lá para Hebreu, gente. Hoje eu fiz esboço e tudo, hein, gente? Ó, eu vou mandar no grupo, como sempre fiz no final. Dessa vez, Adriano, eu falei, pensando em você, eu falei um troço com a Linete ontem. Falei, dessa vez eu vou mandar o esboço em PDF e em Word. Porque vai que vocês queiram pegar o arquivo em Word e esticar o assunto, colocar as anotações de vocês no meio, entendeu? Aí eu vou mandar as duas coisas para vocês aí, legal? Então vamos pegar a Bíblia e vamos começar a ler Hebreus. Pegar minha Bíblia NAA de estudo. Vamos lá então, gente. Hebreus 1, todo mundo achou aí? Eu comumente usei a NVT, né? Agora eu tô pegando essa daqui para começar do zero esse estudo. E diz assim lá em Hebreus 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai, ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e a todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus,
te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos até aqui por enquanto. Legal? Gente, sobre o livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, trazer algumas informações assim importantes para a gente. Primeira informação importante é sobre a autoria, né, do livro de Hebreus. Quando a gente fala sobre a história do cânon, né, e fala sobre análise do livro de Hebreus, para quem leu o material do N.T. Wright, para quem leu alguma coisa de Bíblia de estudo, já deve ter se deparado com algumas conversas, né? Teve gente que achou que quem tinha escrito Hebreus tinha sido o apóstolo Paulo. E alguns chegaram a pensar que tivesse sido Paulo por conta assim da forma de orientação, né? Só que quando a gente pega o Novo Testamento, ele foi escrito basicamente em qual idioma, gente? Vocês lembram? Em grego. E quando você fala na língua grega, existia o grego falado na academia dos filósofos, certo? Que aí tinham os matemáticos, os atomistas, né, e tal, vários grupos de catedráticos, e nós tínhamos o grego popular, que era o grego do dia a dia, né, que era o grego mais falado. E as cartas de Paulo, elas eram escritas nessa tônica mais do grego do dia a dia. E quando há uma exegese bem minuciosa sobre o modo de escrita da carta aos Hebreus, ela não é uma carta em grego simples, é um grego bem rebuscado. O que mostra, né, provavelmente, que quem escreveu era alguém bem catedrático, assim, né? Era alguém bem erudito, né? Há um grau de erudição, né, na escrita ali aos Hebreus. Então isso ele escolheu de uma forma mais simples. E aí isso até lembra algo a gente, né, Haroldo? Que ele vai e fala muitas vezes, né? Eu me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de sábio para ganhar os sábios. Né? Que a palavra loucos, tá, gente? Inclusive é curiosa, não tem nada a ver com louco de sanidade, né? Tá falando ali, na verdade, de pessoas do paganismo, né? Que a loucura para Paulo era eles não reconhecerem Cristo, né? Então, louco está falando de alguém que não conhece a Cristo. Legal? Há uma curiosidade sobre a carta aos Hebreus, de que ela teria sido escrita pensando nos irmãos que estavam ali na região da Itália. Então, há uma curiosidade, assim, ou eles escreveram estando na Itália para os irmãos que ficavam na Itália, ou eles escreveram de outro lugar destinado a esses irmãos que estavam na região da Itália, certo? E a crise que fica em relação à autoria, ela perpassa, né, algumas coisas ao longo do tempo. Por quê? Porque teve gente que falou, não, tá com cara de ter sido Barnabé, né, que teria sido um dos discipuladores de Paulo. Né? E é curioso isso, tá, gente? Que às vezes você vai discipular alguém que vai se tornar maior que você. Porque Barnabé teve essa simplicidade, né? No início da trajetória era Barnabé e Saulo. Depois Saulo passa a ser chamado pelo nome romano. Tem um erro muito comum, acho que talvez alguém já tenha me ouvido falar sobre isso.
E a gente fala que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, gente. Saulo era o nome hebreu e Paulo era o nome romano. Então, começava como Barnabé e Saulo, que eles estavam entre os judeus. Quando eles partem para os gentios, agora é Barnabé e Paulo. E aí, com o crescimento, né, ministerial de Paulo, aí as pessoas passam a reconhecer, na verdade, primeiramente Paulo como mensageiro. Aí vem Paulo e Barnabé. E aí Barnabé tendo a simplicidade de reconhecer que você vai discipular alguém que pode se tornar maior que você. Olha que especial isso, né? E aí depois outros levantaram que poderia ter sido Apolo. Né? Vocês já ouviram falar da história de Apolo, que era um cara pregava com exatidão acerca de Cristo. Aí Priscila e Áquila é que vem e chama para falar sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre Apolo. Até que chega João Calvino e dá uma zoada assim, né? Lá nos anos de 1500, João Calvino vem, dá uma esculachada e fala assim, gente, o que eu vejo é uma tentativa do diabo de tentar nos distrair quanto à autoria da carta, podendo comprometer a sua presença no cânon pela riqueza do seu conteúdo. Olha o que João Calvino falou. Porque nessa preocupação de discutir a autoria, há um risco de não querer colocar no cânon. E aí Calvino vem e rebenta logo esse negócio, né? Vai e fala o quê? Fala, gente, vamos parar com esse negócio. Isso daí é uma estratégia do diabo de fazer a gente desviar os olhos do que é importante. O que é importante? É ler a carta. Leia a carta. E aí João Calvino fez uma citação aqui, olha que especial. Não há nenhum livro da Santa Escritura que tão claramente fale do sacerdócio de Cristo, que tão sublimemente exalte a virtude e a dignidade daquele único e genuíno sacrifício que ele sofreu através de sua morte, que tão ricamente trate o uso das cerimônias, tanto quanto de sua remoção, e numa palavra tão plenamente explique que Cristo é o cumprimento da lei. Então, de todos os livros do cânon, o livro que mais enaltece o sacerdócio de Jesus é exatamente o livro de Hebreus. E aí uma curiosidade é que se a gente quiser assim, tá, então vamos lá. Qual é a espinha dorsal do livro de Hebreus? É uma coisa, gente, pra gente assumir isso, tá? Pra gente não esquecer. Pra que a gente tá lendo Hebreus? Aquelas coisas que eu, por exemplo, cresci pegando em revistinha de escola dominical, né? Verdade temática. Já viram isso ou não? Verdade aplicada, na verdade, né? E tal. Oi? Verdade prática, né? E tal. Então, tipo assim, qual a espinha dorsal, a coisa mais importante que é, a gente vai apontar para isso. O eixo central de Hebreus é a suficiência de Cristo. Então, tudo que o autor aos Hebreus quer é falar sobre o que, gente? A suficiência de Cristo. É falar sobre o sacerdócio, sobre o sacrifício e sobre a obra do Cristo. É isso que ele quer. Agora, olha que interessante. O Wright, ele diz assim, o objetivo inicial não é provar aos judeus que Jesus, o filho de Maria, era o Cristo, o Redentor que lhes fora prometido. Então, peraí. Olha que interessante. O objetivo do livro não era... Primeiro, para quem foi destinado o livro, né? Foi escrito para quem o livro? Foi escrito para judeus convertidos. Correto? Então, o livro foi escrito para gente que era do judaísmo, saiu do judaísmo e assume o evangelho de Jesus. Tudo bem? Então o evangelho, o livro de Hebreus foi escrito para eles. Só que eles já criam no Cristo. Então, Felipe, olha que interessante. O objetivo não era provar para esses irmãos hebreus que Jesus, o filho de Maria, era o Messias, porque eles já criam nisso. Fez sentido ou não, gente? Eles já criam nisso. Uma vez que ele estava escrevendo, haviam feito uma confissão a Cristo e tal, esse ponto é tido como provado. Ou seja,
ele em nenhum momento na escrita, ele está dizendo assim, gente, creiam que aquele Jesus de Nazaré é o Messias. Não, eles já criam nisso. Então, qual era a preocupação? A preocupação do escritor era provar qual era o ofício de Cristo. Então, eles criam em Cristo, tudo bem? Que Cristo era o Messias, os hebreus, lá na Itália. Mas o que eles não tinham a completa compreensão era o que Cristo veio fazer. Era o ofício do Cristo. E por que isso? Aí ele vai no capítulo 1, ele vai discorrendo algumas coisas. Ele coloca que Cristo é superior a qualquer anjo, sacerdote ou instituição da antiga aliança. Portanto, cada leitor, em vez de abandonar tão grande salvação, é convocado a agarrar-se pela fé ao verdadeiro descanso em Cristo e encorajar os outros na igreja a perseverarem. Então, o que a gente está lendo aqui? Essa frase aqui foi uma frase do Sproul. E essa frase do Sproul, ele está trazendo para a gente uma lógica, uma compreensão de que ele está colocando como se o judaísmo tivesse meio que se misturando com o cristianismo e tirando a suficiência de Cristo, fazendo os irmãos hebreus olharem para anjos, fazendo os irmãos hebreus olharem para sacrifícios, fazendo os irmãos hebreus olharem para coisas que eram comuns naquela época. Então a luta era, gente, vamos retornar para a suficiência de Cristo? Essa era a luta do autor. Uma característica do livro, né, é que esse livro ele parece muito mais, e aí o Wright coloca isso, né, que há uma cuidadosa progressão retórica do livro, levando muitos a considerá-lo um simples sermão. Então é muito interessante, por exemplo, uma vez eu ministrei, o Haroldo e a Adriana foram até nesse dia, lá em Jardim da Penha, naquela igreja que eu ministrei, sobre 2 Coríntios 18, né? Que era uma 2 Coríntios, eu não lembro agora qual era o texto exato que eu preguei lá, mas eu lembro que eu mencionei que foi Paulo derramando o coração dele, né? Então, não era uma carta organizada, era Paulo falando da emoção, era Paulo falando o que ele estava sentindo, né? A carta aos Hebreus, gente, é um sermão. Ele vai construindo devagarzinho. Por isso que é escrito de uma forma, no grego, tão rigoroso, porque havia uma preocupação de que não se perdesse nenhum elemento do ensinamento. E aí isso me colocou para pensar numa coisa, gente. Sabe o que me colocou para pensar? Quando a gente sai escrevendo e falando o que dá na cabeça, há uma propensão muito grande a gente esquecer de coisas essenciais. Por isso que muitas vezes fazer um esboço organizado, sistemático, nos dá um entendimento que eu não posso esquecer nada. Porque não depende do meu estado de espírito. Depende da seriedade da mensagem que precisa ser pregada. Faz sentido ou não, gente? Legal? Agora olha que interessante. O contexto histórico dessas exortações deve ter sido a necessidade de os leitores continuarem perseverantes em meio às perseguições e provações da vida. Parece que eles ficaram menos atentos à instrução cristã e alguns, aparentemente, pararam de frequentar regularmente as suas reuniões. Tudo bem? Já vi um erro de português aqui. Deixa eu falar algo importante aqui. Como é que era dentro do judaísmo, gente? Funcionamento rígido ou flexível? Rígido. A sistemática era passível de flexibilização assim do judaísmo? De forma nenhuma. Eles estavam acostumados com o rigor, certo? Aí eles vêm para o evangelho de Jesus. Quando eles saem do judaísmo e vêm para o evangelho de Jesus, aí eles lembram de Jesus dizendo, Paulo escrevendo, por exemplo, a igreja em Roma, foi para a liberdade que Cristo vos chamou.
Os caras estão acostumados com um sistema operacional formatadinho. Aí os caras saem dessa realidade, deixam de estar na sinagoga, nas festas e papapá, papá, tudo bem? Toda aquela dinâmica rígida, rigorosa, e passam a se reunir com os irmãos agora do Evangelho de Jesus. Que naquela época, gente, tinha templo para esses irmãos ou não? Não tinha templo. Tinha já líderes renomados na igreja, assim não? Não tinha nada, gente. Eram irmãos recém saídos do judaísmo ou do paganismo, assumindo o evangelho e trocando a roda com o carro em movimento, e trocando a turbina do avião com o avião em pleno voo, e Cristo suprindo, e Cristo em todos, sobre todos, agindo em todos, por meio de todos. Então foi essa coisa, essa dinâmica. E aí esses irmãos, eles entram naturalmente em parafuso. Entram ou não entram em parafuso? E aí começa, querendo ou não, é inevitável aí uma comparação, né? Não, no judaísmo a gente tem isso daqui, e aqui a gente não tem nada. Estão nesse cenário. E aí olha que interessante. O perigo de eles voltarem ao judaísmo poderia vir de várias fontes. Essa reflexão aqui é do Sproul, Charles Sproul. Então vamos lá. Perigo de eles voltar ao judaísmo poderia ter algumas origens. Primeira origem deles quererem voltar ao judaísmo: uma tendência a não crer em Cristo e nas suas afirmações. Então eles tinham um entendimento messiânico de Jesus, mas não conseguiam em crer em todas as coisas que ele deixou. Faz sentido isso ou não, gente? Criam que Cristo é o Messias, mas não davam conta de abraçar todas as verdades que ele ensinava. Correto? Segunda coisa, o culto elaborado nos templos e sinagogas, quando comparados com o culto simples da igreja cristã. Então, por exemplo, culto na sinagoga, o que eles veriam lá, gente? Vamos pensar? Vamos trazer a memória, o que a gente aprendeu em escola bíblica, ao longo dos anos aí. O que eles veriam num culto na sinagoga? Fala o que vier na cabeça aí. Primeiro, só homem, exercendo ofício, né? O que mais? A leitura, o livro da lei, Torá, Tanakh, certo? A lei e os profetas. O que mais que eles veriam? Uma organização, uma sistemática. O que mais que eles veriam? Os paramentos do sacerdote, gente, há um glamour naquilo. Você bate o olho e você sabe, aquele é o cara. É ou não é? A estola sacerdotal, linho finíssimo, a costura em fios de ouro. É ou não é verdade? O que mais que eles veriam? Eles teriam um lugar para ir, gente. Para onde você está indo? Para a sinagoga, para o templo, um lugar físico. Olha o que eles tinham. E no cristianismo recém surgiu ali, né? Isso. E que eles, onde é que você está indo? Entendeu? Você entendeu ou não? Eles estavam vivendo essa crise. Certo? Tudo bem. Terceiro ponto. Os judeus rotularam. Aí isso daqui era doído, gente. Fala. Tem um texto que Paulo fala assim: quando reunir, um tem salmo, um tem cântico, palavras de conhecimento. E na sinagoga, só um podia ler as escrituras da Torá, né? Só um da família, né? Que aconteceu ali naquela organização. E o primogênito de uma família era responsável a cada sábado se levantar para ler um trecho da Torá. Então aquilo eles tinham
tem salmo, outro tem cântico. Era mais diferente. Não, tranquilo. Mais dinâmico. E vou falar uma coisa que não é depreciativo, mas é o que muitas vezes os irmãos se constrangeram por causa disso. Tudo bem? Dá uma cara de amadorismo na casa do irmão. Por quê? Porque nem todos são bons oradores, nem todos são bons cantores, nem todos são... Entendeu o que eu tô falando? Quando a gente tá na prática, a gente não tá pensando em profissionalismo e amadorismo, a gente tá pensando em família. É, não é verdade? Só que aos olhos do judaísmo, o que se estava vivendo na casa era o que, gente? Ué, gente, mas vocês estão colocando essa pessoa para ler? Quem é essa pessoa? O pescador? O cara que faz tenda? O açougueiro ali, o cara que mata o bicho lá e bota sal na carne para vender a carne? Que isso? Então tira o glamour e dá uma cara, entre aspas, de amadorismo, né? Lembrando que eu estou usando uma expressão que não cabe para aquilo que nós cremos, tá, gente? Porque nós não estamos falando de profissionalismo da fé. Tudo bem? Mas quando eu digo cara de amadorismo, é aos olhos de quem vê como a questão técnica como a coisa mais importante. Tudo bem? Porque na questão sistemática, tipo assim, o sacerdote já estava ali, já nascia sendo preparado para exercer aquilo. Realmente é uma crise muito grande. A pessoa se converte ao cristianismo e ela tem que se desfazer disso. Exato. Sim. E as famílias certas Pauleira, né? Milene, vou até inverter uma leitura aqui, por conta do que você compartilhou aí. Deixa eu só... Eu falei a terceira, né? Não foi a terceira? E a quarta, eles sofriam perseguição. Certo? Já havia uma perseguição. Não era uma perseguição como foi, por exemplo, Nero, o imperador, que mandou matar os cristãos. Mas era uma perseguição no âmbito social. Tudo bem? No âmbito relacional. Agora, olha que interessante. Duas expressões-chave, gente, para Hebreus. Qual é a espinha dorsal de Hebreus mesmo? A suficiência de Cristo. Duas palavras que aparecem no livro inteiro o tempo todo. Melhor e superior. Tudo bem? Então, duas palavras que aparecem o tempo inteiro no livro de Hebreus. Melhor e o quê? Superior. Por que essas palavras melhor e superior aparecem? Porque nós queremos elevar o Cristo e pôr todo o restante abaixo. Então, Cristo é melhor, Cristo é superior, a nova aliança é superior. Entendeu o que eu estou falando? Então, são duas palavras que vão aparecer o tempo inteiro em Hebreus. Correto? Agora, Mimi, olha o que você falou aí. Para muitos judeus cristãos, as coisas não eram simples. Quero aproveitar e fazer alusão a uma situação aqui. O Elbert esteve recentemente em Oman. E ali é o mundo árabe, né, mano? O mundo muçulmano. Que, na verdade, a gente fala de mundo muçulmano, né? Mas tem o cristianismo lá, não como nós temos tamanha liberdade aqui. Às vezes tem alguns traços da cultura do judaísmo muito forte na região e tal. Para nós, qual a relação entre Estado, família e religião? Então vamos lá, Estado. Existe uma obrigatoriedade para a gente ser adepto de uma certa religião? Não. Tudo bem? Família. Existe alguma obrigação
de um filho seguir ali a religião do pai? Há uma lei imposta que coloca o filho em uma pressão social para isso? Não. Então, religião, família e Estado conseguem caminhar de modo independente. Conseguem ou não? Agora vai lá na região do Oriente. Gente, o cara é muçulmano, beleza? O Estado, muitas vezes, tem no Islã, no islamismo, a sua religião. Se ele se converte, ele se torna um criminoso e um inimigo da família. Ele é deserdado pela família. Então, culturalmente, naquela época, alguém que sai do judaísmo e assume o evangelho de Jesus, ele está assumindo perder a família, gente. Vocês estão entendendo o que está acontecendo naquela época? Por isso que Paulo, lá em Éfeso, fala sobre a família da fé. Por quê? Se o cara está perdendo uma família por conta do evangelho, então nós temos que dar uma família para esse cara. E a igreja é isso. Essa resposta. Do cara não ser um cara sem família. Tá fazendo sentido, gente? Até pouco tempo você escutava gente que sabia da igreja católica e convertia, Sim. Estou falando de um exemplo que eu já vi casos assim. Sim. Ainda existe. Nó. Pra que vai batizar de novo? Já te batizei quando você era criança. Né? É. Sem dúvida. Sem dúvida. Sim. A gente entende. Até a própria palavra, né? Sim. Sim. E aí, Milene, olha o cenário louco aqui para a gente considerar. Ano 0, nascimento do Cristo. Ano 30, aproximadamente, o despontar do ministério de Jesus. Ano 33, aproximadamente, morte e ressurreição. Ok? Hebreus está sendo escrito entre o ano 50 e 70. Então nós estamos vivendo aqui num cenário onde os apóstolos são vivos. Quem escreveu, muito provavelmente, não é um apóstolo, mas alguém que viveu com os apóstolos porque conhece Timóteo, que conhece os ensinamentos de Cristo de modo muito próximo, certo? Por isso que considera que pode ter sido Barnabé, pode ter sido Apolo. Tem gente que arrisca dizer que foi Priscila e Áquila que escreveram Hebreus, entendeu? E aí a gente percebe que eles tinham um problema familiar estabelecido, certo? Esse cenário. E agora, olha que interessante, gente. Hoje em dia, talvez poucos leitores se sintam tentados a abandonar o cristianismo por alguma variante do judaísmo. Nós estamos falando do ano 2023, gente. Então hoje, ninguém ia pensar agora, não, gente, nós temos que voltar ao judaísmo, guardar toda a lei, tal. Ninguém faria isso hoje. Tudo bem? Mas vamos trazer isso como verdade aplicada, né? Revistinha de ABD, verdade aplicada agora. Tudo bem? Olha só. No entanto, inclusive dentro da igreja, parecem insatisfeitas com o que tem. Então, há pessoas que parecem insatisfeitas com o que tem dentro da igreja e estão ávidas para expandir seus horizontes espirituais, como elas dizem. Vocês já ouviram essa expressão ou não? Não, cara, eu preciso de uma nova vivência, uma nova experiência, né, e tal. Incluir anjos, santos e outros passatempos interessantes. Deixe que essa carta sirva como advertência e incentivo. Gente, deixa eu falar uma coisa que para mim é difícil tocar no assunto
por conta das múltiplas origens que cada um de vocês tiveram aqui, tudo bem? Só que, por outro lado, a gente quer pegar e ler o que está escrito e a gente precisa tocar nesse assunto, tudo bem? Então vamos lá. Alguém chega, estou pregando, e alguém fala, eu vi um anjo, né, ali à sua direita, outro à sua esquerda, com as asas e tal, pá. Irmãos, pasmem, não assustem com o que eu vou dizer. Elinete já presenciou pessoas me abordando dessa forma assim. Eu creio, piamente, creio mesmo nisso. Mas eu me sinto numa alegria efusiva diferente? Não, porque está escrito aqui em Hebreus 1, a gente acabou de ler, que os anjos são seres ministradores para os santos. Claro. Johnny, tem um anjo aí, mano. Ó, à sua direita tem um anjo aí, ó. Eu vou olhar e vou dizer assim, claro. Claro. Gente, vocês estão entendendo com clareza o que eu estou dizendo aqui? E aí é que é interessante, por quê? Porque o judaísmo ele introduz esses elementos de uma parada, entendeu? E o cristianismo, ele é simples. Mas assim, se a gente for olhar bem frio, hoje em dia, quando se tem esse tipo de visão, né, existem aquelas pessoas que passam a olhar o outro de uma forma diferente, porque, nossa, alguém viu um anjo do lado fulano de tal, né? Então, sente assim, aquela coisa assim, nossa, uau, vi um anjo ali. Tá glamorizando a coisa, né? Querendo ou não, ele tá falando do judaísmo, mas hoje em dia tem muito isso. A necessidade de alguém dizer, não, tem um anjo ali, ó gente, tem um anjo aqui, então isso tá me dando respaldo para falar o que eu tô falando. Então, isso não tá fazendo nada. Alguém dizer que viu um anjo, tá me dando nada. A suficiência é do nome de Cristo. Cristo é suficiente. Eu não preciso que um anjo apareça para dizer que Cristo é suficiente. Senão, aquela história que Jesus fala, né, que Lázaro estava no inferno, né? É Lázaro? Não, o rico e Lázaro, né? Lázaro. É o rico que estava lá. Fala, manda lá alguém para dizer que o inferno é ruim para eles. Aí os profetas já vieram e já disseram. Não preciso mais fazer isso. Entendeu? Então, infelizmente, hoje tem isso. Alguém precisa de ver um anjo para crer que Cristo é suficiente. Hoje em dia, na atualidade. Por isso que o livro de Hebreus é tão... Ele puxa para a sobriedade. Por exemplo, olha que interessante. Vamos falar uma parada séria aqui. Mexer no vespeiro, né? Eu gosto desses vespeiros, né, gente? Eu dou tapa, sai correndo, né? Mas olha só. Quantos de nós aqui na nossa trajetória, talvez tenhamos participado de encontros, reuniões, retiros e tal, aí alguém, cara, eu tô vendo um anjo aqui, pai, todo mundo... Ou eu olhar e dizer assim, uau, o Espírito Santo está vivo no Haroldo. Que rica obra Cristo tem feito em sua vida, Haroldo. A gente comemora mais a visão de um anjo do que a revelação do Cristo em nós, a esperança da glória. E é essa sobriedade que o autor aos Hebreus está puxando o povo. Entendeu, gente? É a suficiência de Cristo, cuidado. E olha que interessante, essa história de culto a anjos. Se eu perguntar aqui, gente, a gente faz culto a anjo não, né? Todo mundo vai fazer o quê? Não, você tá louco. Culto a anjo? Não, a gente não faz não e tal. Ô, gente, quando a gente põe uma aparição de anjo acima
do Cristo revelado por meio da vida do irmão, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cultuando o anjo. Faz sentido ou não, gente? É ou não é? Não é não? Não é não, Joaquim? Fala, Filipão. Tem uma canção do Lapa, ele canta. Exato, ele canta com um anjo e tal, e eu lembro que a galera no início ficou focado naquilo ali, e ficava repetindo várias vezes a música, cara, tem um anjo ali, Fly, né? Fly, isso. Ficava assim muito tempo ali naquela canção e tal. Vê as escrituras, Paulo fala também sobre vem um anjo pregando outro evangelho, é anátema. Exato. Então, não é o anjo que só que isso a gente precisa modificar para isso, né? Aí isso enaltece a música, enaltece o homem, glamoriza o homem. E o cara, muitas vezes, mano, nem queria isso, tá? Então a gente não pode também colocar isso sobre o irmão. Entendeu? E eu acho interessante, eu tenho que achar essa reflexão das Escrituras, que fala que o Senhor parou de falar por meio de um certo profeta, eu não lembro agora, não sei se foi Isaías, tem que procurar isso. Deus para de falar por meio de um certo profeta por causa do povo, porque o povo queria ouvir o quê? Apenas assim diz o Senhor, por meio do profeta. Não queriam o que era falado, mas queriam ver a performance do profeta. Entendeu? Agora, olha o que o Wright fala sobre isso, gente. Que foi a citação que eu até coloquei no nosso grupo ontem lá. Que é comum Deus agir por meio de eventos que parecem naturais ou aleatórios. Se esperarmos que algo caia do céu para nos guiar, curar ou salvar, podemos perder os meios aparentemente ordinários que Deus usa. Um mapa para indicar o caminho, um médico para curar, um helicóptero para resgatar. Então essa citação o Wright faz no livro, quando ele conta aquela história de uma pessoa que está precisando ser resgatada, né? História tão comum, né? Ah, Senhor me tira daqui. Deus manda um helicóptero, né? Manda barco, manda tudo, e o raio do cara, Deus, gente, aí eu lembro daquele livro que eu sempre comento, que a gente sempre compartilha, Liturgia do Ordinário. A gente não pode glamorizar o Evangelho. O Evangelho é simples, gente. Amém? Deus, por amor ele envia sinais. Mas se é aquilo que a pessoa precisa para ela crer, ele envia. Mas quando aquilo se torna algo tão a pessoa necessita, o grupo inteiro necessita só daquilo, a gente percebe isso ao longo do Essa questão do ordinário, né? De a gente ouvir Deus no normal. Eu fui a Mucuri, passei uns dias lá, e aí tem o pastor Vander, né? Que é nosso amigo há 20 anos, né? Sabe aquele dia que você quer falar, gente? Você vai encontrar com alguém que você quer falar. Tem coisas que você precisa falar, você precisa perguntar, você precisa ser ouvido. E a gente sentou na pizzaria e eu queria falar, gente. E ele sentou e falou por 1h30. E aí a esposa dele teve uma hora na conversa, ela falou assim, Vandinho! Ela chama de Vandinho, né? Vandinho, acorda! Você não tá vendo que ele tá querendo falar, não? Eu falei, não, velho, fica em paz, eu tô aprendendo. Porque ele disparou a falar coisas que eu precisava ouvir. E aí a hora que ele tava falando, a Elinete, na hora que eu falei, eu tô aprendendo, a Elinete parou, chegou a olhar, tipo assim, opa. Que ela tava as duas conversando aqui, nós dois conversando aqui, né? A Elinete virou, olhou pra mim assim, tipo, Felipe, falar isso, tem alguma coisa que ele tá prestando atenção mesmo. Eu tava tipo assim, depois você vai ter que me contar tudo. Porque eu tava igual isso, sabe? De sentar na mesa, de ouvir os ensinamentos, de ouvir a história do testemunho, que eu aprendo. E aí ela também começou a conversar comigo. Aí eu não podia deixar de ouvi-la.
Também estava aprendendo muita coisa, mas eu pensei, mas eu não estou ouvindo. Resumindo, nós dois tomamos um banho de ânimo, sabe, gente? Porque Deus trabalhou assim na simplicidade de uma conversa, gente. Então, Aline, uma coisa que a gente tem compartilhado muito entre nós aqui. A gente quer que Deus fale. Mas onde Deus está agora? Onde Ele está agora? O reino de Deus está dentro de vós. Às vezes o irmão abre a boca para compartilhar um negócio, e ele fala assim, cara, é que Deus faz um troço desse, né? O irmão tá falando aqui, porque é o Espírito que nos impele. Você vai falar uma parada, porque o irmão tá precisando, né? Enfim, agora, vamos lá. Ficou clara essa citação do Wright, então, da gente enxergar Deus na simplicidade? No ordinário, né? Não precisa da glamorização, gente. Não temos necessidade disso. É a suficiência de Cristo. Essa é a tônica. Amém? Aí, olha que interessante. Aí, quando chegar em Hebreus 11, a gente vai falar sobre a galeria do quê? Dos heróis da fé. Tudo bem? E por que é importante? Né? Aqui estou falando sobre a introdução ainda, né? Leitura. Lembrar os mártires e os dos santos traz 3 bênçãos para nós. Tudo bem? Tem 3 bênçãos que nós obtemos por estudar o livro de Hebreus. E estudar a história dos mártires, dos santos homens de Deus. Primeira bênção. As suas histórias nos levam a louvar e agradecer a Deus. Então a primeira coisa, gente. Tem gente que passou aperto 2022 aí ou não? Passamos ou não passamos um aperto aí? Moído, triturado. Aí você lê Hebreus 11. Aí você agradece. Aí você agradece. Ô, gente, estava esses dias pensando, sabe no quê? A gente prega sobre algumas coisas, mas a gente não presta atenção nos desdobramentos sobre o coração de quem viveu. Noé. Cara, Noé foi visto fiel ao Senhor, construiu a arca, veio a chuva. Gente, amigos de Noé, ele ouviu os gritos. Ele ouviu os gritos. Ele viu morrer. Ele não pôde fazer nada. Porque tudo que ele tinha para fazer, ele já tinha feito. Na hora ali veio a sentença, o juiz, ele não pôde fazer nada. Mas vocês já pararam para pensar? Ah, eu vi fulano sofrer, isso me dói. Gente, olha o que Noé viveu. É ou não é, gente? Olha o que Noé viveu. Abraão sair de Ur dos Caldeus, largar toda a família, em favor de uma palavra da parte de Deus sobre ele. Loucura, gente. Então isso faz a gente o quê? Agradecer. Segundo benefício, fortalece a nossa fé na misericórdia de Deus por nós. Então vai fortalecer a nossa fé na misericórdia de Deus por nós. E terceiro, nos encoraja a imitar a fé e a virtude deles. Então, olha qual a importância que a gente tem aí do escritor aos Hebreus. Do livro, né? De Hebreus aí para nós. Até aí, amém ou não, gente? Legal? Agora, olha o que João Calvino falou já no capítulo 1. Vamos todo mundo pegar o capítulo 1 agora aqui? Pra gente... Eita. Vamos pegar o capítulo 1. Quando João Calvino escreveu assim, aquele texto inicial, né? Vai dizendo assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, né? Olha que interessante aqui. Ele diz, nesses últimos dias falou. O sentido é que não há mais razão para continuarmos em dúvida se devemos esperar alguma nova revelação. Foi aquela citação.
não foi apenas uma parte da palavra que Cristo trouxe, e sim a palavra final. Olha que especial, gente. Então a gente fica meio que esperando, né? Uma coisa de Deus para falar, uma coisa de Deus para não sei o quê. Gente, Cristo trouxe a palavra final. A obra está completa, Filipão. Já foi consumada. Já foi feita. E aí, o título herdeiro é atribuído a Cristo em sua manifestação na carne, pois ao fazer-se homem e revestir-se de toda a nossa própria natureza, ele recebeu para si essa herança, a fim de restaurar em nosso favor o que fora perdido em Adão. Então aqui deixa eu parar um pouquinho. Olha só. Olha comigo lá no início. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos... O que está escrito aí na Bíblia de vocês? Aos? Não. Aos pais ou aos antepassados pelos profetas. Tudo bem? Dá uma circulada aí quem estiver rabiscando ou anotando alguma coisa. Quando a gente usa a expressão pais ou antepassados, o escritor está falando dos patriarcas. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo, gente? Que olha, Deus falou aos patriarcas pelos profetas. E foram muitas as maneiras. Aos patriarcas. Mas agora, então ele coloca agora o que, gente? Que agora tem um novo ponto de partida. Mas agora, ele nos fala por meio do Filho. Só que a expressão filho aí está com letra o que, gente? Maiúscula. Por quê? Ela faz coro com João capítulo 1, que fala sobre o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E fala sobre o Filho do Homem. Essa expressão, gente, é muito importante. O que é o Filho do Homem? É a expressão dada a Jesus encarnado, ao Filho encarnado. Tem uma coisa que a gente tem que lembrar, que quando a gente pensa na era dos patriarcas, Jesus já tinha vindo ou não, gente? Não. Então Jesus é espírito nessa época. Então o Pai é espírito, o Filho é espírito e a terceira pessoa da Trindade, o Consolador, é espírito. Os três são espírito. Quando vem a encarnação, o que é a encarnação? É quando o verbo se fez carne. Aí ele deixa de ser tão somente espírito e se torna o que, gente? Se torna homem. Por isso que é muito comum a gente dizer que quem está no trono do universo é 100% Deus e 100% homem. Porque é o verbo encarnado. Só que é curioso, porque eu vou usar uma expressão que não é correta, mas ela vai nos fazer entender. É só a gente pensar que Jesus está, entre aspas, tá, condenado a viver, entre aspas, aprisionado eternamente em um corpo. Por quê? Embora esse corpo glorificado, gente, ele tenha capacidades e poderes ilimitados, mas ele era espírito e agora ele é carne. Um corpo glorificado, mas é carne. Faz sentido ou não? Então agora ele está dizendo o quê? Gente, acorda. O escritor aqui está falando, Deus falou aos patriarcas pelos profetas. Mas essa parte acabou. Agora ele nos fala por meio do Filho. E ele coloca que o Filho é a expressão exata do seu ser. E aí eu quero fazer um comentário aqui. O N.T. Wright faz uma expressão sobre uma moeda cunhada com metal mais duro, né? Sobre um metal mole, que aí vai deixar uma espécie de impressão. Não é isso? Entretanto, quando a gente pega a expressão aqui, expressão exata do seu ser, eu precisaria dizer, assim, quando você pensa em cunhar uma moeda, dá a ideia de que a moeda, entre aspas, o negativo da forma, não é? Tipo assim, é o molde, né? Tem um molde e tem a moeda. Na verdade,
Deus Pai e Deus Filho, eles são idênticos em caráter e atributos. É muito importante a gente ter essa clareza. E quando diz que o Filho é a expressão exata do seu ser, aí eu lembro quando Filipe, discípulo de Jesus, chama Jesus e fala assim: ô Jesus, mostra-nos o Pai. Se fosse a gente, ia virar e tampar a mão na fuça, falar: seu sem vergonha, nó cego, tô tanto tempo entre vocês aqui, vocês não entenderam? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: ele é a expressão exata do seu ser. Então, a era dos profetas foi, agora é por meio do Filho. Aí a suficiência de Cristo sendo defendida. Tá vendo, gente? Aí ele coloca. Antigamente a minha mente bugava quando eu lia aquele texto de Tomé, Jesus aparecia mostrando tudo. Aí eu ficava assim, mostrava. Aí eu não conseguia entender. Depois de muitos anos eu entendi esse do homem, que eu fui cair a muitos anos depois. Legal? Até aqui, gente. E aí? Aquece o coração pensar nisso, né? Você pensar que... E aí tem... Quer compartilhar, Samuel? Aquela conexão que você fez com a parábola? Mandou os trabalhadores... Uma parábola um homem que era dono de algumas terras, e aí os trabalhadores dele, que recebia dele, tomaram a terra para eles, se rebelando. E aí o dono da terra começou a mandar algumas pessoas para tentar reaver a terra dele, convencer eles de retornar ao certo. E aí ele manda uma primeira pessoa, um primeiro servo dele, para falar com os caras. Quando ele manda o primeiro servo dele, os trabalhadores que estavam revoltados, ao invés de receber ele com alegria, com passivos, né, eles espancam ele e mandam ele de volta. Aí depois ele pensa: pô, vou mandar mais um servo, vai que eles mudam de ideia. Ele manda mais um servo, espancam ele de novo e mandam de volta. E aí o senhor já pensando, tipo, o que eu vou fazer? Já que eles não viram a mim, os meus servos, já que eles não lidaram com os meus servos como se respeitassem a mim, eu vou mandar meu filho. O filho é a expressão exata do meu ser. Então ele mandou o filho. Quando chegou o filho lá, ao invés de espancar o filho, eles se mataram o filho. E aí é uma ligação com isso. Porque antes Deus falava com os profetas, e aí o povo espancava os profetas. Aí mandava mais profeta e o povo não ouvia, estava negligente, não mudava o caminho do Senhor. Quando ele mandou o filho, o povo não só não ouviu o filho, como matou o filho. Mesmo assim, Deus teve graça e misericórdia para trazer a redenção. Especial essa conexão, né, gente? Lembrado que Jesus ensinou, e o escritor aos Hebreus está fazendo menção disso aqui. Legal? E aí ele coloca, né, uma expressão interessante, que o filho é a expressão, verso 3 ali, o filho é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então essa expressão, né, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Uma coisa para a gente conectar aqui é que quando Jesus, quando vem a criação e disse Deus, haja luz, e houve luz, e haja o firmamento, e houve o firmamento. Gente, só quero depois, assim, qualquer hora a gente estica essa conversa um pouco mais. As leis naturais estão conectadas com as leis espirituais. Então, quando disse Deus e haja luz, eu creio que pode acontecer uma reação de fusão nuclear, e essa reação de fusão nuclear liberar energia luminosa, certo?
haver sucessivas reações para formar aí os diversos elementos químicos. A temperatura de supernova, uma estrela que depois esfria, forma um planeta e tal. Agora, tudo isso em caos, sem vida. Entende o que eu quero dizer ou não? Tudo isso como um fenômeno natural. Deus se movendo no cosmos. Entretanto, haja luz, haja o firmamento. Deus está pegando o caos, a terra que era sem forma e vazia, e colocando todas as coisas em ordem. Ok? E quem isso tudo foi pela palavra, não é isso? Aí isso explica. Quando Jesus estava passando num barco, atravessando o mar, dormindo, e o mar revolto, e os discípulos vão, como é que Jesus está ali dormindo? Né? E a gente só lembra que a gente precisa ter calma no meio da tempestade, né? É verdade isso ou não, gente? É verdade. Só que aí Jesus vem, levanta e diz o quê? Calma-te, vento, cala-te, mar. E aí a tempestade passa. E por que isso? Porque a natureza reconheceu na voz de Jesus a voz da criação. Então, quando Jesus ergue a sua voz e diz: acalma-te, vento, cala-te, mar, é como se o mar e o vento dissessem: eu já ouvi essa voz antes. Por isso ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Gente, isso é a suficiência de Cristo. E é isso que o autor tá marretando. Você está entendendo, gente? Está marretando aqui, ele está insistindo nisso. Se a gente pegar agora o restante, a gente vai ver, o restante do capítulo 1, a gente vai ver o que a gente já leu aqui falando sobre os anjos, certo? Que Jesus é superior aos anjos, mas por um tempo. Olha como é especial isso, gente. Por um tempo, Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, enquanto homem carnal aqui. Só que Deus disse, lá em Salmos, né, por meio de Davi, Salmo 110 e no Salmo 97, colocando claramente que os anjos devem adorar a Jesus, porque ele teria um lugar à direita do Pai. E aí o Pai vai afirmando ele como filho. Vocês percebem isso no restante do capítulo 1? Vai dizendo, né? Ali, ó, qual dos anjos em algum momento disse: senta-te a minha o quê? A minha direita, até que eu ponha, né, os seus inimigos por estrado dos seus pés. E não são todos os espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão herdar a salvação? E aí o Samuel, inclusive, teve outra sacada em relação àquele texto ali, Samuel. O verso 7, compartilha aquilo que você falou com a gente no carro. Quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Aí tem até umas músicas explorando esse texto. Então, a música moral até, que é: ele que faz vento aos seus anjos, somos seus ministros, não negue o seu fogo. Aí é uma distorção, houve uma má interpretação desse texto, que fala: nós somos seus ministros, mas aqui no texto está falando: e a seus ministros labareda de fogo. Mas logo acima, ele está falando: ainda quanto aos anjos. Então, quem são os ministros que está falando ali que ele entrega fogo? Eram os anjos, não nós. Aí tem essa. Isso faz um paralelo com Isaías, que diz que um anjo pega uma brasa, uma tenaz, uma brasa do altar e leva para tocar os lábios de Isaías, né? Então, os ministros de fogo ali, tá falando, com fogo, tá falando de quem? Tá falando dos anjos. É, mano. Vejo que não foi nem carne nem sangue quem tu revelaram. Agora, olha só, gente, uma coisa importante para nós aqui. Eu sei, vou encerrar agora. E se somos
Romanos 8,17 diz: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória, né? Então, assim como Jesus ele se humilha, se colocando como filho, ele como o segundo Adão, né? Olha que interessante. O primeiro Adão, ele fez o quê? Ele pegou toda a herança e ele descartou a herança por causa do fruto do conhecimento do bem e do mal. Primeiro Adão. Ele perde a herança, gente. Olha que especial isso. O primeiro Adão, por causa de um ato de desobediência, ele fez o quê? Perdeu a herança. Jesus sofre e aprende a obediência. E por meio da obediência, Deus o tornou Senhor e Cristo e deu a ele todas as coisas. Ele se torna agora herdeiro de tudo. E aí o apóstolo Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então Cristo pega agora toda a herança que tinha sido perdida como o segundo e último Adão e ele agora entrega para os seus irmãos mais novos. Amém, gente?